pessoal, então sejam bem-vindos para mais uma aula. Agora nós vamos falar de estratégia. Falamos lá então, só para relembrar, sobre o Web 1, Web 2, Web 3, como surgiu a internet que impulsionou, que além de escalar, exponencializou a informação e principalmente a tecnologia para as empresas que necessitavam ali de mais eficiência. E aí nós chegamos na parte legal, que é a parte estratégia. Então eu quero pegar aqui com vocês alguns pontos relacionados à questão da estratégia que nós já vimos na aula passada. A estratégia, a definição é fazer mais com menos. Então é mais com menos, mais eficiência, com menos colaboradores direto, menos passivo trabalhista, mais qualidade com mão de obra especializada, porque eu posso diversificar, menos responsabilidade sobre questões operacionais. O interessante para exponencializar é que você seja mais estratégico, que você pense mais, execute menos. Tem uma frase interessante que eu sempre falo nas palestras, quem trabalha muito tem pouco tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Porque o cara fica tão ali preso no serviço que ele não consegue ter uma visão ao redor. O que nós chamamos lá, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, de visão sistêmica. Porque as indústrias no Japão, elas eram criadas por andares. Porque a diretoria ficava em cima, olhando para baixo, porque aí ele conseguia ter uma visão sistêmica de toda a empresa, não só de funcionários não, de todo o sistema mesmo, de maquinários, para identificar erros, falhas, manutenções. Olha que interessante. Visão de águia, visão sistêmica, visão que nós vamos utilizar aqui para pensar estratégia. E aí nós temos mais agilidade de crescimento, menos custo. É claro, é o que nós queremos ter. Quanto menos custo, mais nós teremos ali lucratividade. Mais a lucratividade corresponde ao quê? Mais exponencialidade, mais crescimento, tá? Mais expansão. Tá? Então vocês vão ver essa questão de menos custo, aqui mais lucratividade, margem, rentabilidade, capacidade de pagamento, lá quando vocês chegarem no módulo de finanças. Finanças e valuation, vocês vão ver que nós também, os professores, falarão muito sobre esses indicadores. Mas vamos prosseguir aqui, pessoal. Mais com menos estratégia. O que as empresas começaram a fazer? Quais são as empresas que passaram pelo momento de startup hoje? Não são mais startups, mas são scale-ups, tá? Ou seja, uma startup é uma empresa, um projeto nascente com base em inovação tecnológica. Por isso, elas escalam e expandem também, consequentemente. O que é uma scale-up? Uma scale-up é uma empresa que já chegou num certo patamar, que ela já cresceu ela exponencializou 10 vezes mais que os seus pares e ela manteve ali. Ela não está ali na fase de validação, não sobe e desce. Ela exponencializou e cresceu. Agora o patamar dela é dali para cima, não mais para baixo. Ela não consegue descer mais, ela já está ali em cima, então nós chamamos de scale-up, tá? Que são empresas que passaram, muitas delas, por startup, como é o caso aqui que nós temos do iFood. Né? O iFood ele cresceu de certa forma, tá? E aí nós podemos falar, quantos motoqueiros o iFood tem? Volta lá na questão que nós falamos do quê? Do crescimento linear. Não tem motoqueiro, Fabiano. Quantos motoqueiros, ou melhor, quantos restaurantes o iFood tem? Não tem restaurantes, Fabiano. Não tem a parte física, não tem o bem físico. Quantos colaboradores o iFood tem ali, motoqueiros? Não tem também. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando que a exponencialidade vem, por quê? Porque ele trabalha com informações. Recapitulando, aquele que quer, né, comprar uma comida, uma bebida, né, e de forma prática, rápida, receber no seu lar, no seu serviço, onde ele estiver. É essa informação que nós estamos vendendo pelo iFood. O iFood está vendendo. É a partir dela que ele está faturando. Nubank. Aqui é o prédio lá na Rebouças, em São Paulo. E aí nós estamos falando aqui, quantos bancos o Nubank tem? Né? Agora ele tem em outros países, mas quantas agências ele tem física?
Vocês estão entendendo? Então, quando nós falamos de exponencialidade, estamos falando que uma agência é o suficiente. Por quê? Porque tudo ele trata no digital. Ele tem aqui tudo na palma da mão. Informações. E mais do que somente informações de transações bancárias, de pagamentos, recebimentos, conta, salário e tudo mais, investimentos, nós estamos falando do quê? Essas informações, para você que quer trabalhar a exponencialidade na sua empresa, é o que vale mais dentro de uma organização. Nós estamos vivendo na era dos dados e das informações, onde quem tem é mais um no mercado. Mas quem tem e sabe tratar isso, opa, esse é um cara estrategista, que pode expandir, exponencializar qualquer tipo de empresa. Então, notem, olha que coisa interessante. Ter, todo mundo tem. Vai lá dar um Google, você vai achar essa informação. Vai lá procurar em outro buscador, vai buscar no banco de dados da empresa, você vai ter essa informação. Agora, como que eu trato essa informação? Como que eu cruzo as informações? Como que eu crio uma correlação, né, entre, por exemplo, idade, né, tipo de classe social, região, qual que é o ticket médio? Como que eu trato essas informações? Isso é ouro. Eu costumo falar que esse é o novo petróleo. Né? Quem tem essas informações bem tratadas consegue ali galgar novos negócios. Então, é o que nós precisamos só. Lembra lá do gráfico de exponencialidade? Trabalhar com informação, nós conseguimos ali buscar outras soluções. E não precisamos de ir muito longe. Pega aqui então o Nubank como exemplo. O Nubank, ele começou vendendo o quê? Ele começou oferecendo cartão de crédito. O roxinho, que era o apelido deles no começo. Do roxinho, o que eles começaram a fazer? Ter uma conta digital, vocês podem agora fazer pagamentos ali, ou seja, então produtos bancários ali dentro, de forma digital. Hoje o Nubank oferece investimentos. Hoje o Nubank oferece uma wallet, carteira em criptomoeda. Quantas informações, mas para que eles pudessem crescer todos esses produtos, eles precisaram do quê? Simplesmente de entender o seu cliente, entender o seu ICP, a sua persona, saber de fato qual que é o comportamento. Lembra para vocês que eu falei, a validação ele vem a partir do quê? Da empatia. Não basta fazer igual a indústria antiga, que nós criávamos e soltávamos no mercado para ver se dá certo. Não. Para ver se dá certo, você tem que fazer o seguinte, você tem que criar a base, o MVP, lança no mercado, recebe o feedback, corrige, lança no mercado, recebe o feedback, corrige, até você faturar. Até você faturar mesmo no seu produto, no seu MVP. Então, quando nós estamos falando de trabalhar questões de validação, nós estamos falando de buscar essas pequenas validações. Ok? A partir do quê? De prédios? De agências? A partir de patrimônios? Não, errado. A partir do quê? De informações. Comecei com uma conta de crédito, conta digital, contas de pagamento, posso pagar contas ali, cartão de crédito com limites, entendo um pouquinho mais sobre as pessoas, o seu limite, os seus gastos, ofereço investimento agora, você pode fazer investimentos, ofereço outras questões mais rentáveis e também agora ofereço cripto. Por quê? Porque nós também identificamos que tem muita gente que trabalha com cripto que está ali com conta no Nubank. Informação, escala produto. Mas já pensou se o Nubank quisesse lançar tudo isso ao mesmo tempo? Não seria bom, né? Então ele lança sempre, tá, buscando validar. Muitas das vezes nós temos a validação interna, eu sei o comportamento dele. Mas vamos ver se isso é verdade mesmo? Faço a prova. Eu lanço e testo no mercado. Uma dica para vocês que querem lançar coisas que envolvem, às vezes, questões de financeiro. Faça testes fechados, em comunidades fechadas, com pessoas formadoras de opinião, mas que sejam ali num ambiente seguro. E aí, a partir disso, você consegue replicar lá fora. Ok? Essa é a dica interessante que a gente sempre passa para as startups numa validação de empatia. Bom, prosseguindo, iFood, Nubank, nós temos o quinto andar também. No quinto andar nós temos o quê? Informações imobiliárias.
Quantos prédios, quantas casas, apartamentos o quinto andar tem? Quantos colaboradores, corretores ali, talvez, o quinto andar, eles têm? Muito? Talvez nem muito. Vocês estão entendendo que o trabalho é em cima da informação? Vocês estão compreendendo aqui que o trabalho aqui do quinto andar é mapear e ter o comportamento, o ticket das pessoas que querem comprar empreendimentos de luxo ou não? Ou que seja um empreendimento passageiro, né, por uma temporada, ou que seja algo que eu quero por um bom tempo. Todas essas informações, ele trabalha a partir de um aplicativo, de um sistema. E o quinto andar hoje é muito mais do que simplesmente fazer um matching entre nós, né, que queremos alugar ou comprar, com o proprietário. Hoje ele oferece outras questões, como seguro, por exemplo. O quinto andar também oferece seguro ali, né, residencial. O quinto andar oferece também questões de crédito. Tudo isso surgiu a partir do quê? Do tratamento de informações. Conhecer melhor o meu cliente. E às vezes nós, na nossa muita criatividade, nós queremos ali sempre lançar. Não, eu não posso ficar fora do mercado, meu concorrente lançou. Mas será que é o melhor momento? Será que por ele lançar, a gente não sabe se está dando certo. Podemos utilizar um benchmark ali para ver se deu certo, aí podemos lançar o nosso. Do contrário, não faça isso. Lance, valide com o seu público, primeiro para você escalar. Então, notem que para chegar numa escalabilidade demora mesmo. E aí, quando nós falamos dessa demora, nós estamos falando do quê? Que essa base que nós aprendemos na administração, para quem dos cursos, né, de humanas aqui, de gestão, nós temos aqui a definição de estratégia de Michael Porter. Ele fala o seguinte nos seus primeiros livros ali. Não é o primeiro, né, já é a terceira, quarta edição. Ele começou em 80, 86, mas fala lá, a estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de atividades. Única e valiosa. Menos com mais, mas gerando uma agregação de valor, onde a pessoa fala, poxa, isso aqui é diferente. Isso aqui é fenomenal. Isso aqui eu não troco. E aí, quando eu falo isso não troco, nós vamos entender, daqui 2 módulos, daqui 2 aulas, nós vamos entender o quê? Comunidade de fãs. Criar fãs é um papel da escalabilidade. Conjunto de diferente atividade. O que é essa diferente atividade? O que é o conjunto? Agregação de valor. Não é vender o produto por produto. Talvez vocês já ouviram muito aí frases de grandes empreendedores falando: não se apaixone pelo produto que você está fazendo ou serviço. Se apaixone pelo problema que você está resolvendo. Sabia que isso é interessante? Por quê? Porque se apaixonar pelo produto ou serviço, ele vai passar. Ele vai se modificar. Eu vou ter que pivotar, mudar de rumo. Eu vou ter que, talvez, reestruturar ele para me lançar no mercado, novas versões, atualizações. Já pensou se eu estivesse lá no Windows 95 até hoje, ou no Windows NT, lá, apaixonado por ele, pela interface, morreria com ele. De lá nós temos aí lançando o novo Windows já. Vocês estão entendendo? Então, não apaixone pelo produto, porque ele vai mudar. Você vai ficar com ele. Se apaixone pelo problema que você está resolvendo, porque o problema ele vai sempre dar novas atualizações, novas versões, novos sistemas para que você possa, aí sim, entregar a proposta de valor. E o que é proposta de valor, pessoal, dentro da estratégia aqui? Proposta de valor nada mais é que trabalhar questões focadas em benefícios. Imagina se o dono da Cacau Show, o Alê, focasse só no chocolate, vendesse chocolate por chocolate. Ele seria mais uma fábrica, mais um comércio de chocolate. Não estou falando nem de sabor, de diferencial, porque isso faz parte da proposta de valor. Estou falando que seria mais uma fábrica de chocolate. Mas olha que interessante, uma ilustração para vocês entenderem o que é proposta de valor. Vamos lá. Quando eu falo para vocês,
chocolate Cacau Show. Você dá ele quando? Quando que você faz um pacotinho ali, meio que de presentinho? Já estou falando, presentinho, proposta de valor. No funeral? Momentos tristes? Não, né? Momentos felizes, alegres. Guardem isso. Felizes, alegres. Momentos onde eu quero presentear alguém. No entanto, quando tem um amigo secreto, alguma coisa, você vai dar uma lembrancinha. O que é uma lembrancinha, um presentinho? Muitas vezes, um Cacau Show. Está dentro do ticket ali? Vou dar um Cacau Show. Olha que interessante isso. Quando nós estamos falando disso, nós não estamos falando de chocolate. Eu estou falando do benefício. Que eu entrego em momentos felizes, contentes, alegres, momentos de contração, momentos que eu quero presentear alguém. Não é momento triste. E se ele não focasse nisso, hoje Cacau Show não seria o que é. Não só chocolate, mas a marca Cacau Show hoje ele é diversão. Seja de longe. A fábrica virou num parque de diversão, como se fosse a fábrica de chocolate, a fábrica dos sonhos. É a Cacau Show hoje. Quantos tiveram a oportunidade de ver na fábrica deles? A Cacau Show não é só chocolate, é diversão, é felicidade. Cacau Show não comprou o Play Center agora recentemente? Cacau Show não está comprando resorts, hotéis, diversão. Então, pense bem, quando você for lançar um produto ou um serviço, escalável ou não, pense na proposta de valor, benefício. Quando eu penso em chinelo, ou melhor, quando eu penso no chinelo Havaianas, né, muitas vezes fala, qual que é a característica? Pô, borrachudo, chinelo, né, de borracha, o tradicional borrachudo, beleza. Chinelo, mais um chinelo, talvez. Mais uma marca de chinelo. Não. Eles focaram depois no seu rebrand, no quê? Em trabalhar a questão de benefício. Antes de se tornar franquia, a Havaianas fez o quê? Eles contrataram uma modelo. Né? A Luísa Brunet, ela foi a garota propaganda para quê? Para que os chinelos Havaianas se tornasse um conceito. Antigamente, na década de 80, eu lembrava que era um chinelo barato. Chinelo que todo mundo tinha ali, você comprava na vendinha ali e tal, num saquinho plástico. Hoje o chinelo Havaianas, se você for em determinados lugares, recentemente estava voltando de uma palestra do Nordeste, shopping, não, nas galerias ali do Aeroporto Internacional de Guarulhos, nós vimos ali um chinelo Havaianas que tinha alguns strass e tudo mais por R$ 589. Olha a proposta de valor, a agregação de valor que foi feita em cima da marca. Nós estamos vendendo o quê? A partir da modelo ali. Todo mundo quer ser uma pessoa famosa, uma estrela, uma modelo. Conforto, status, diversão. Esses são os benefícios. Então, pense quando vocês forem lançar uma proposta de valor, ou seja, um produto ou um serviço. Seja tecnológico, busque a questão de benefício e não ele pelo seu gênero. Se é um chinelo, se é um chocolate, se é um computador, se é um aplicativo, não. O benefício que ele traz. Isso tem que fazer parte da sua campanha de marketing. E aí, nós estamos falando de estratégia e nós temos que entender a análise SWOT. O que é a análise SWOT, então? A análise SWOT nada mais é que o conjunto, né, popularmente falando, o FOFA aqui no Brasil. Né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá? FOFA. Forças, quando as consoantes aqui, é da porta para dentro. É o que nós, de fato, temos controle. É o que nós, de fato, podemos ali falar assim, sabemos que nós estamos fazendo. Eu sei da minha força, eu sei da minha fraqueza, eu sei que dos controles, até onde eu posso chegar. Eu sei o que eu consigo fazer. Pronto. O que eu tenho de força, o que eu tenho de fraqueza. O que está da porta para dentro da sua empresa, você sabe controlar. Mas quando você abre a porta ou abre a janela e fala da porta, da janela para fora, eu não consigo controlar, que são as oportunidades e as ameaças. Ou seja, governo, economia, concorrência, fornecedores, questões climáticas, a própria pandemia que aconteceu, tudo isso a gente consegue controlar? Não. Mas não fazendo uma alusão à coisa, né? A pandemia não é algo bom, mas da pandemia muita gente usou isso como oportunidade. Usou para conseguir empreendimentos, empreender
durante a pandemia, mesmo no seu isolamento social. Olha que interessante. Mas para isso, ele teve que fazer um estudo muito mais apurado do que aquilo que ele tinha de forças e fraquezas. Vocês estão entendendo que esse diagrama, essa relação, tem que estar muito bem claro para a gente que quer expandir alguma coisa? Porque uma vez que você expandir, você não desexpande. Se você expandiu coisa errada, no prejuízo, você pode ter certeza, você vai continuar expandindo coisa no prejuízo, não tem como voltar atrás. Tá? É aquela questão, precifiquei, não me atentei e precifiquei no prejuízo. Tenha certeza que você vai ter expansão de prejuízo. Isso vai virar uma bola de neve a tal ponto de prejudicar consideravelmente a sua empresa. Então, expansão, a estratégia de organizações de crescimento exponencial não é tão simples como a gente falar, coloquei tecnologia, coloquei IA e agora vai acontecer. Não, não é tão simples assim. Ok? Fique comigo até para que a gente possa entender um pouquinho mais de estratégia aqui. E aí passando na questão, depois da estratégia, de entender da porta para dentro, da porta para fora, que a gente não tem controle, mas nós podemos prever, tá? Então só voltando aqui rapidamente, da porta para fora nós conseguimos prever oportunidades e ameaças. Sabe como que a gente consegue prever? É a partir de análises financeiras, análises comportamentais, tá? Análises ambientais. Comportamentais, somos nós. Nós e as pessoas que estão ao nosso redor, trabalhando conosco. Nosso ICOS, aquelas pessoas que fazem sinergia conosco. Como que está o meu comportamento e aonde que eu posso chegar? Nossa empresa, na empresa que eu trabalho, a gente aplica aculturamento. Nesse aculturamento, a gente costuma trabalhar muito a questão do comportamento. Não é sobre finanças, não é sobre marketing, recursos humanos, não é sobre comercial, é sobre nós primeiro. Se não consertarmos nós, não vai funcionar. Eric Rice, no segundo slide que eu mostrei para vocês, na primeira aula, eu falo o seguinte, o que é mais importante de todas as características de startup? Cultura startup. Se eu não mudar o meu mindset, o meu comportamento para ser mais ágil e não ser tão criativo e perfeccionista, eu vou perder meu timing para lançar meu produto tecnológico. E aí, se eu não lanço meu produto tecnológico para validar rápido, eu não testo, não testando, eu não sei se eu vou escalar. Ou melhor, eu não vou escalar. Ok? O mercado é competitivo. Quando começou aqui com força a surgir questões que nós vamos falar em módulos ou aulas depois sobre inteligência artificial, nós estamos falando o quê? Gente, todo mundo agora virou especialista em inteligência artificial, mas tem aqueles que são estudiosos e estão aplicando de forma correta nas vossas empresas. Então pense nisso, pessoal. Cuidado, tá? Cuidado quando nós falarmos de escalabilidade. Escale de forma correta. E aí, para escalar de forma correta, falando de comportamento, nós temos um ponto interessante que é propósito transformador massivo, o tal do PTM, que está lá no livro do Salim Meio de Organizações Exponenciais. Tá? Nós temos que ter propósito, ele tem que ser transformador e ele tem que ser massivo. Tá? Quando nós falamos de propósito transformador massivo, nós pensamos nisso. Até coloco um exemplo aqui para vocês. Mas vamos lá. O que é o propósito para vocês? O que significa um propósito? Uma função. Tá? Propósito é uma função. Qual que é a função? Qual que é a sua função? O que você quer fazer? O que você quer executar aqui? É essa a ideia que nós temos que ter em mente. Propósito, função. Qual que é a nossa função dentro da nossa empresa? Dentro desse projeto tecnológico, qual que é a função ali? A tecnologia tem que função ali? Sim, você poderia falar, não, Fabiano, exponencializar, escalar, expandir. Não, beleza, ok. Mas a função inicial agora, dentro de um MVP, dentro de um mínimo produto que está sendo testado, ou talvez de uma coisa que já foi testada e agora eu quero operacionalizar, qual que é a função? Qual que é o propósito disso? Tem que estar muito claro o propósito. Tem que ser transformador. Não adianta.
Então, criei ali inteligência artificial agora para minha empresa de atendimento. Era uma startup, era um call center que virou uma startup ali. Muita gente somente com um fone de ouvido e um celular, trabalhando em casa e virou um call center, né? Um hub. E aí eu agora implementei inteligência artificial. Qual que é o propósito? Qual que é a função dessa inteligência artificial? Não, coloquei porque todo mundo está falando que tem que colocar, fica bonito, né? Colocar inteligência artificial. Não, não é bem isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de qual que é a função disso. Vai ser transformador também? Transforma o quê? Não, eu estou tratando as informações porque as pessoas do call center, elas recebem e a partir dali já vem mastigado, já sabe até mesmo qual que é o gosto daquele cliente que ele está atendendo no momento. Qual que é o clube de futebol que ele torce, porque é importante saber isso para fazer um quebra-gelo antes, né, de um atendimento mais formal. Pô, é transformador. Então, a implementação desse propósito da inteligência artificial dentro do meu call center. E tem que ser massivo. Ou seja, é só para uma pessoa, para outra? Às vezes, na nossa empresa tradicional ou startup, a gente fica muito preocupada com o quê? Com aquele hater, né? Com aquele cliente ou consumidor, não é nem cliente ainda, que quer, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, muda isso, muda... Cara, e às vezes a gente fica preocupado, chega no programador ou chega no nosso consultor, no nosso gerente, tem que mudar. Esse cliente já colocou, a gente não reclame aqui, já vai mandar no Procon, a gente tem que mudar aqui. A gente tem que mudar por um cliente. Nós temos que ser mais racionais. Vamos analisar muito bem isso aqui? Não é nenhuma falha, é porque ele sugeriu. Essa sugestão resolve o problema só dele, desse cliente. Será que é muito importante mesmo? Estrategicamente, não é um custo muito alto, um investimento muito alto? Não é interessante que a gente analise e pontue e verifique se essa dor é uma dor da maioria, de forma massiva? Será que não é isso? Então, quando nós estamos falando que tem que ter o PTM, eu tenho que saber qual que é a minha função, como que eu vou transformar, se isso vai mudar mesmo. Se não mudar, não faz sentido. E se vai ser para todos, para a maioria. Não adianta eu fazer só para um ou para outro. Para aquele que, não, ele foi meu primeiro cliente. Ele começou no freemium, no free ali, de graça. E depois ele começou, ele que acreditou. Tá, beleza, mas ele representa a maioria? Ele representa a totalidade? Porque senão vai ser um custo muito alto. O seu investimento vai virar um custo alto para você. Então, pense quando nós estivermos falando de propósito transformador massivo. Ele tem que ser com muita gente, um público muito grande. Eu vou falar uma comunidade, tá? Posso falar assim, comunidade de fãs, uma multidão. Segundo o Salim Ismail, ele fala multidão de pessoas. Por quê? Porque aí eu gero muita recorrência e gero escalabilidade. Tá? É automático. Passa ali, estou vendendo. É claro que nós não estamos falando que é simplesmente um robô assim. Temos todo um pós-venda também. Tem todo um aparato que nós vamos ali trabalhar para fidelizar, para que a gente possa depois preparar informações para buscar outros produtos, fornecer outros produtos e outros serviços também. Olha que interessante então aqui para a gente fechar o nosso ponto aqui com relação ao Google mesmo. Peguei um exemplo muito conhecido de todos. Né? Quem ali nunca deu uma googada ali, né? Seja em trabalho escolar, seja no seu emprego, em qualquer lugar, você já usou o Google de alguma forma. Tá? No seu smartphone, inclusive, vem nativo lá, o Google. Então lá, organizar as informações do mundo. Qual que é o propósito? Organizar as informações, né? Organizar as informações, esse é o propósito. É transformador? Sim. Porque se você está buscando essa informação de forma organizada no mundo, né, independente de quem colocou, em que continente, em que região ele colocou aquele tipo de informação, tratada ou não, e depois ele vai ser organizado, pô, vai transformar, vai mudar para mim alguma coisa. Então, é transformador. E é massivo? Sim, já estamos falando. Todo mundo usa o Google. Tá?
Então, quando nós estamos trabalhando esses pontos, nós estamos falando que para você escalar, de novo, tem que ter função, tem que transformar, mas tem que transformar todos, tem que ser massivo. Então, essa aula eu paro por aqui e nós vamos agora entrar profundamente nas questões de organizações exponenciais. Primeiro nós começamos da porta para dentro, ou melhor, da porta para fora, depois nós falaremos da porta para dentro de forma bem sistemática, de forma bem didática, com vários exemplos, para que vocês possam entender e assim aplicar, quem sabe, na sua empresa tradicional ou talvez na sua startup. Tá? Então, fique comigo aí e vamos para a próxima aula, te espero lá. Um abraço, pessoal!